Capítulo 7. Escolhas no Jordão. Vamos começar. João, capítulo 1, versículos 19 a 20. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. À medida que a multidão de João aumentava, era inevitável que as autoridades prestassem atenção. Representantes do grupo de religiosos e intelectuais de Jerusalém foram enviados à cidade de Betânia, região desértica próxima ao Rio Jordão, para interrogar o profeta impetuoso sobre sua mensagem e sua obra. O escritor que está contando a história não é um antissemita. Ele mesmo é judeu, como Jesus. Ao usar a expressão os judeus, ele não se refere aos judeus do povo, mas os líderes judeus que exerciam poder por meio de um conselho oficial dos principais líderes conhecido como Sinédrio. Mas a maioria dos líderes judeus se opôs a Jesus até o fim. Os três grupos mencionados como interrogadores de João eram os sacerdotes, os levitas e os fariseus. Sacerdotes. Descendentes de Arão, irmão de Moisés, que eram responsáveis pelos serviços religiosos no templo. Zacarias, pai de João, era sacerdote. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Os sacerdotes interessavam-se principalmente pelas atividades de um membro de uma família sacerdotal. Levitas, descendentes do patriarca Levi, antepassado de Moisés e Arão, que trabalhavam no templo como vigias, músicos e mestres. Sua função no ensino explica sua preocupação com o conteúdo do ensino de João. Fariseus, beatos de Israel. Eles se descreviam como estudiosos sérios da lei de Deus, mas na prática estavam mais envolvidos com suas tradições. Alguns eram, de fato, homens tementes a Deus, mas seu legalismo exterior normalmente levava ao orgulho espiritual que escondia a verdadeira piedade atrás da cortina de fumaça da religião presa às regras. A autoridade de João. João, capítulo 1, versículo 21. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Esse comitê exigiu ver as credenciais de João. Quem ele pensava que era? Ele não passou pelos canais competentes nem foi aprovado por alguém com autoridade. João manteve-se firme. Sua resposta para aqueles que questionavam sua identidade era sempre a mesma: não sou o Cristo. As pessoas consideram outras duas possíveis identidades para o profeta do Rio. João disse não para as duas. Primeiro, ele insistiu em afirmar que não era Elias. Uma profecia do Antigo Testamento prenunciou que Elias viria para preparar Israel para o dia do Senhor. Muitos acreditaram que isso significava que o famoso profeta do Antigo Testamento literalmente ressuscitaria. Nesse sentido, João não era Elias, por isso ele negou. No entanto, o anjo que falou com o pai de João antes de seu nascimento prometeu ministrar no espírito e no poder de Elias. Segundo, João negou ser aquele conhecido como profeta. Esperavam-se todos os tipos de profetas antes da vinda do Messias. Séculos antes, Moisés pediu a Israel que se preparasse para receber um profeta como ele mesmo. Os primeiros cristãos acreditavam que o profeta como Moisés, que operava milagres, fosse o Cristo. Lawrence O. Richard. O fato é que poucos de nós entendem o papel que estamos desempenhando no grande plano de Deus. João era mais importante do que pensava, embora reconhecesse sua incumbência de chamar Israel de volta para Deus enquanto se preparava para a vinda do Messias. Você e eu também podemos ser mais importantes do que imaginamos no cumprimento dos propósitos de Deus. Perturbando protocolos institucionais. João capítulo 1, versículo 24 e 25. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Insatisfeito com as respostas de João, alguns fariseus exigiram um interrogatório.
Então, de onde vem sua autoridade para batizar? O batismo normalmente era administrado por sacerdotes do templo a prosélitos pagãos que se convertiam ao judaísmo. João frustrou as intenções deles ao batizar pessoas que já faziam parte, pensavam eles, do povo de Deus. Judeus do povo comum prontamente admitiram sua pobreza espiritual e se aproximaram dele para ser batizados como novos convertidos. Nada disso havia sido aprovado pelas autoridades estabelecidas, nem provavelmente seria. Entre vocês há alguém. João capítulo 1, verso 26. Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. João não respondeu de modo direto à pergunta dos fariseus. Ele retomou o tema do batismo para explicar onde sua obra se encaixava na lista de prioridades espirituais. Mas o batismo nas águas não era questão visceral. Era simplesmente um aquecimento para o evento mais importante. A questão de prioridade máxima era Cristo. Cristo estava preparado para agir, pronto para assumir seu lugar no centro do palco. Vocês não o conhecem, disse João, mas ele está entre vocês, mesmo enquanto falamos. O que os outros dizem? Leon Morris. Isso não deveria ter sido um indicador de que João não considerava importante seu batismo. Ele considerava, ele não o despreza, mas seu batismo não é um fim em si mesmo. O objetivo do batismo é apontar Cristo para os homens. O interesse de João está no Cristo e nada menos. João só soube que Jesus era o Messias prometido quando viu a prova definitiva. O Senhor pediu que esperasse um sinal especial. Algo como forma de pomba descendo do céu para pousar sobre certo homem. O que viria em forma de pomba seria o Espírito Santo, e o homem sobre o qual ela bateria as asas seria o Filho de Deus. Isso aconteceu quando Jesus procurou João para ser batizado, unindo-se ao Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 36 a 37. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. A eficiência de João Batista no sentido de preparar as pessoas para receberem Cristo é vista no que aconteceu no dia seguinte. Ele estava conversando com 2 de seus discípulos quando Jesus passou por eles. A grandeza de João se destacou no modo abnegado com que dispensou seus discípulos mais chegados para prestar lealdade a Jesus. Os 2 discípulos com quem João conversava correram para alcançá-lo. Jesus virou-se e perguntou o que eles procuravam. Eles o chamaram de Rabi ou mestre e perguntaram onde ele estava hospedado. Ele fez sinal para que o acompanhasse. Um dos 2 que passou um tempo com Jesus naquele dia era um homem chamado André. Logo depois de estar com Jesus, André saiu à procura de seu irmão Simão Pedro e lhe disse: Achamos o Messias. João capítulo 1, versículo 41. Você é firme. João capítulo 1, verso 42. E André o levou Simão a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Ao conhecer Simão, Jesus pôde ver seu potencial. Ele deu a Simão um novo nome de acordo com a mudança que o encontro dos 2 causaria e o destino para o qual isso levaria. Todos os 3 nomes de Simão têm basicamente o mesmo significado: pedra. Os 5 primeiros. Nos dias seguintes, Jesus partiu para a Galiléia. 5 homens da cidade de Galiléia de Betsaida foram com ele. 3 dele ele conheceu no dia anterior: André, João, discípulo anônimo, e Simão Pedro. Os outros 2 se juntaram pelo caminho. Antes de partir para o norte pela estrada que acompanhava o Rio Jordão, ou depois de chegar a Betsaida, Jesus procurou o 4º homem, Filipe, e disse: Siga-me. João capítulo 1, verso 43. Filipe, à maneira de André, compare João 1, versículo 41 e 45,
saiu à procura de seu amigo ou irmão Natanael e lhe contou aquilo em que acreditava sobre Jesus. Filipe disse a Natanael: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. João capítulo 1, verso 45. O que os outros dizem? George Besley Monroe. A casa de Jesus em Nazaré é semelhante ao seu nascimento em uma estrebaria. É parte da desonra da encarnação. 6 títulos para Jesus em João capítulo 1, versículo 29 a 50. 1. Cordeiro de Deus. 2. Filho de Deus. 3. Rabi ou mestre. 4. Messias. 5. Rei de Israel. 6. Filho do homem. Escada para se chegar a Deus. João capítulo 1, versículo 51. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Jesus assegurou a Natanael, o honesto israelita, que antes que o relacionamento deles chegasse ao fim, ele conheceria e entenderia verdades espirituais magníficas. A afirmação de Jesus antecipa todo o seu ministério em favor das pessoas. Ele estava dizendo: Eu pessoalmente sou o ponto de acesso e a comunicação entre o céu e a terra, entre Deus e os seres humanos. Resumo do capítulo. As autoridades religiosas judaicas em Jerusalém enviaram um grupo de investigadores até João Batista para examinar suas afirmações. Ele negou ser Cristo, Elias ou profeta que Moisés prometeu. Ele só dizia ser uma voz enviada para preparar o caminho para o Senhor. João capítulo 1, verso 19 a 28. João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus e contou como conheceu a verdade sobre Cristo. João Batista apresentou 2 de seus discípulos a Jesus e eles o deixaram para seguir Jesus. Isso deu início a uma reação em cadeia, na qual outros 3 foram apresentados a Cristo e começaram a segui-lo como os discípulos sérios. Jesus dizia ser, pessoalmente, o ponto de acesso e a comunicação entre Deus e as pessoas. Questões para estudo. 1. Quais eram os 3 grupos político-religiosos representados na delegação investigativa enviada para averiguar a identidade de João? Resposta: sacerdotes, levitas e fariseus foram enviados para investigar a identidade de João. 2. Quem João Batista alegava ser? De onde veio sua autoridade? João alegou: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Ele recebeu sua autoridade de Deus. 3. Como João soube que Jesus era o Filho de Deus? Deus deu a João o sinal do Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba. 4. Dos 5 primeiros discípulos que se juntaram a Jesus, quais foram os 2 apresentados a Jesus por um amigo ou parente? Pedro e Natanael foram apresentados a Jesus por um amigo ou parente. 5. Liste os 6 títulos usados pelas pessoas em João capítulo 1, versículo 29 a 51, para descrever Jesus. Qual deles descreve mais precisamente o modo como você vê Jesus hoje e por quê? Os 6 títulos para Jesus em João são Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Rabi, Messias ou Cristo, Rei de Israel e Filho do Homem. Não há uma resposta certa para a segunda pergunta. Muitas pessoas hoje pensam em Jesus como Filho de Deus ou Filho do Homem porque enfatizam suas qualidades divinas ou sua humanidade. Capítulo 8. Jorra o vinho novo. Vamos começar. João capítulo 2, versículo 1 a 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. 3 dias depois de João Batista apresentar Jesus ao seu público no Rio Jordão como Cordeiro de Deus, a cena passa para a aldeia mais afastada e tranquila de Caná, a cerca de 15 quilômetros de Nazaré, na Galileia. Uma festa de casamento estava acontecendo. A mãe de Jesus estava lá.
Ela provavelmente era uma parenta de um dos noivos. Jesus e seus 5 novos amigos estavam entre os convidados. Um evangelho copta diz que Maria era irmã da mãe do noivo. Segundo os prefácios monarquistas no Novo Testamento, o noivo era João, autor do 4º evangelho, cuja mãe era Salomé, irmã de Maria. Etiqueta no casamento. O elemento forte de reciprocidade incorporou seus costumes de casamento. Se um convidado não levasse um presente apropriado, ele poderia, em certas situações, enfrentar uma ação legal. Se o noivo não fizesse as honras adequadas aos seus convidados, ele poderia enfrentar críticas. Nas bodas de Caná, um desastre social ameaçou destruir a celebração. Ocorreu um erro de cálculo tão sério que ameaçava terrivelmente trazer repercussões à família do noivo, anuivar o casamento e abalar a posição do casal na comunidade. O problema? Acabou o vinho, que deveria ser suficiente para uma semana de festa. Parece que Maria, a mãe de Jesus, era responsável por alguns dos preparativos da festa. Pelo menos ela se sentia responsável. Tinha autoridade sobre os servos. Quando ela dava ordens, eles obedeciam. João capítulo 2, no verso 5. Ciente das consequências de grande alcance que a falta de bebida traria, ela imediatamente começou a se mexer para resolver o problema. Mesmo filho, nova revelação. João capítulo 2, versos 4 e 5. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos: Façais tudo o que lhes mandar. À primeira vista, a resposta de Jesus para a sugestão subentendida de sua mãe de que fizesse algo com relação à falta de vinho parece rude. Foi uma maneira incomum de um filho se dirigir à mãe, mas a palavra grega usada para mulher não é desrespeitosa ou rude. Um tradutor interpreta dessa forma: Senhora, deixe que eu cuide disso do meu jeito. Sua resposta indica a uma nova fase em seu relacionamento com Maria. Ele não é simplesmente seu filho obediente, mas também seu Messias. Quando Jesus disse: A minha hora ainda não chegou, suas palavras sutilmente deram a entender que nem ele, afinal, estava no comando. A forma e o tempo de suas atividades eram determinadas pelo cronograma da vontade de Deus. Ele agiria quando o tempo fosse oportuno. Maria, sempre rápida para entender a situação, sempre desejando o melhor de Deus, entendeu a mensagem. Contudo, ela não entendeu a resposta de Jesus como não. Passos para o milagre. Em toda a casa judia, naqueles dias, havia grandes contêineres reservados para a água usadas nas purificações cerimoniais, que estavam incluídas no dia a dia da vida judaica. Naquela casa em Caná havia 6 potes de pedra, na quais cabiam de 80 a 120 litros de água. Encham os potes com água. Jesus instruiu os servos. Eles fizeram o que ele disse. Os potes foram cheios até a borda, não deixando espaço para outros ingredientes. Agora, levem um pouco ao encarregado da festa. João, capítulo 2, verso 8. O que os outros dizem? Leonard Switch, em vez de aparecer à porta trazendo uma garrafa de vinho como presente, como as pessoas de nossa época estão habituadas a fazer, ele produziu 120 litros de vinho depois que chegou lá. Sinais próprios da condição de Salvador. João capítulo 2, verso 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Transformar a água cerimonial no melhor vinho durante o casamento foi, observa o autor João, o primeiro sinal comprovado que Jesus era pessoa especial enviada por Deus. Que João Batista, os escritores do Novo Testamento e ele mesmo insistiam em afirmar que ele era. A vida de Cristo, segundo João, menciona 7 desses sinais. João escolheu estes 7 de um número muito maior de milagres conhecidos de Jesus e os usa para ilustrar aspectos específicos da personalidade e do ministério de Jesus. 7 sinais no Evangelho de João para dar respaldo às declarações de Jesus. Relato de João. João, capítulo 2, versículo 1 e 11. Sinal: água transformada em vinho. Resposta: os discípulos confiaram nele. Relato de João, João 4, versículo 46 a 54. O sinal: o filho do oficial do rei é curado. Resposta: o oficial e a família creram. Relato de João, João 5, versículo 1 ao 18. Sinal: o paralítico é curado junto ao tanque de Betesda.
Resposta: a fé do homem é vista em suas ações. Os líderes quiseram matar Jesus. Relato de João, João 6, versículo 1 a 14. Sinal: 5.000 pessoas são alimentadas. Respostas: as pessoas creram que Jesus era um profeta. Muitos discípulos deixaram. Relato de João, João 6, do versículo 16 a 21. Sinal: andando sobre as águas. Resposta: os discípulos receberam Jesus no barco. Relato de João, João 9, versículo 1 ao 41. Sinal: a visão do cego é restaurada. Resposta: a fé do homem se desenvolveu e os fariseus opuseram-se a Jesus. Relato de João, João 11, versículo 1 a 44. Sinal: a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Resposta: Marta confessou a fé. Muitos judeus creram. O sinédrio trama matar Jesus. O que outros dizem? Henry Howley. O primeiro milagre foi realizado em uma festa de casamento, em uma ocasião festiva, contribuindo para a alegria humana, deixando as pessoas felizes, como se Jesus quisesse anunciar bem no começo que a religião que estava apresentando ao mundo naquele momento não era uma religião de ascetismo, mas uma religião de alegria natural. Após o casamento, Jesus e seus 5 amigos passaram alguns dias em Cafarnaum, onde sua mãe e seus irmãos viviam naquele momento, e depois partiram para Jerusalém. Era primavera, tempo para a festa anual da Páscoa, que celebrava a liberdade e a independência nacional de Israel. Seria a primeira de pelo menos 3 Páscoas de que Jesus participaria durante seu breve ministério. O vinho novo inunda o mercado do templo. João capítulo 2, versículo 14 a 16. No pátio do templo viu alguns vendendo os bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas do cambista e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tire estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os historiadores do Novo Testamento registram 2 momentos em que Jesus furiosamente invadiu o templo, expulsando as pessoas que faziam negócios para lucrar em seus atos. Isso aconteceu bem no início de seu ministério público e introduziu sua autoridade. O outro acontece durante sua última semana de vida. O que deixou Jesus tão irritado? O que levou o meigo Jesus ao ponto de se indignar violentamente foi o uso indevido da casa de Deus e da lei de Deus para ganhar dinheiro rapidamente. Os preceitos da vida religiosa judaica exigiam que o homem judeu vivesse à sua distância que pudesse percorrer a pé para ir a Jerusalém todos os anos da Páscoa. Se não vivessem em sua terra natal, eles deveriam ir para o festival com a maior frequência possível, pelo menos uma vez na vida. Isso levava a grandes multidões, às vezes chegando a 2,25 milhões de pessoas para festas. Outras 3 regras transfiguram essa multidão em lucros fáceis para aproveitadores ousados. Regra número 1. Impostos no templo. Todos os judeus com mais de 19 anos de idade eram obrigados a pagar um imposto de meio ciclo, equivalente ao salário de 2 dias para a manutenção do templo. Este imposto só poderia ser pago na moeda oficial do templo. Moedas estrangeiras tinham que ser trocadas. Cambistas astutos conseguiam lucros exorbitantes, trocando cada meio ciclo pelo equivalente ao salário de um dia. Para os pobres, essa taxa criava um verdadeiro problema. Regra número 2. Cordeiros pascuais. Cada homem era obrigado a sacrificar um cordeiro sem defeito na tarde anterior à refeição da Páscoa. Os inspetores do templo, designados pelo sumo sacerdote, examinavam todos os animais antes do sacrifício. Se um cordeiro fosse comprado do lado de fora do templo, era mais provável que fosse rejeitado pelos inspetores do que se tivesse sido comprado dos comerciantes do templo. Regra número 3. Sacrifício suplente. Os que eram muito pobres para oferecer um cordeiro eram permitidos por lei oferecer um par de pombas. As pombas do sacrifício precisavam ter um selo de aprovação dados pelos mesmos inspetores do templo, como selos que controlavam os cordeiros. Sabia-se que os vendedores de pombas do templo cobravam até 100 vezes mais que os vendedores de fora. De acordo com algumas fontes, os gênios por trás dessa conspiração lucrativa era o sumo sacerdote e a sua família. As pessoas designadas para liderar a adoração enchiam seus bolsos gananciosos por meio de atos fraudulentos contra os fiéis, especialmente os pobres.
Os cérebros por trás do mercado explorador do tempo exigiram que Jesus apresentasse as credenciais que lhe davam o direito de fechar as portas de seu negócio fraudulento e lucrativo. Eles não raciocinaram que não havia lugar para seus negócios sórdidos na casa de Deus. Pareciam entender que limpar a corrupção da igreja era uma atividade messiânica apropriada. O zelo de Jesus pela casa de Deus equivalia a uma reivindicação ao messiado. O que ele estava procurando era um sinal miraculoso que desse respaldo à alegação de Jesus. A maior prova da autoridade de Jesus. João capítulo 2, versículo 19. Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Já que estamos falando de abalar o templo, o autor explica que este templo do qual Jesus estava falando era seu corpo. Sua afirmação era uma metáfora que significava: observe a maior prova de todas, o milagre de minha ressurreição. Até mesmo os discípulos só entenderam plenamente o que ele queria dizer depois que ele ressuscitou dos mortos. É possível também que ele estivesse falando com a parede. Os líderes judeus estavam procurando o problema e deram um sentido totalmente diferente às suas palavras. Mais tarde, eles usaram a afirmação de Jesus para acusá-lo em seu julgamento e zombar dele enquanto ele morria. A cura para a fé superficial. João capítulo 2, versículo 23 a 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Muitas pessoas viram os sinais miraculosos que Jesus realizou em Jerusalém durante a Páscoa e creram em seu nome. Não são descritos sinais ou milagres específicos, senão fechar as portas do mercado ilegal do templo. Em termos bíblicos, a expressão seu nome muitas vezes se refere a caráter de uma pessoa. O maior sinal da autenticidade de Jesus vai além de milagres. As pessoas convenceram-se de que ele era, de fato, Jesus pela simples observação do caráter e da personalidade do próprio homem. Que outros dizem? Billy Graham: ouvi a mensagem intelectualmente, aceitei Cristo na medida em que reconheci que o que eu sabia sobre ele era verdade. Isso foi uma aceitação mental. Emocionalmente, senti que eu queria amá-lo em troca de seu amor por mim. Mas o grande problema era se eu mudaria de opinião com relação ao seu controle em minha vida. Nicodemos, João capítulo 3, versículo 2. Ele, Nicodemos, veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Antes de chegar ao fim da Páscoa e de Jesus voltar para a Galiléia, ele recebeu a visita de um homem influente chamado Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus depois do anoitecer, talvez porque não quisesse receber a visita de um homem influente. Não pudesse ser visto por seus colegas religiosos e políticos que já estavam se organizando contra Jesus. Considerando sua posição na comunidade, foi surpreendente que ele tenha procurado Jesus. Considerando a postura negativa do Sinédrio em relação a Jesus, Nicodemos disse 3 coisas importantes. Ele chamou Jesus de Rabi, mestre respeitado. Ele reconheceu que Jesus era da parte de Deus. E ele reconheceu que as obras de Jesus mostravam que Deus estava com ele. Sua saudação também exibe uma revelação surpreendente com relação ao conselho de líderes. Sabemos, indica que o Sinédrio entendia que Jesus havia sido enviado por Deus. E mesmo assim, eles se opuseram a ele. O que estava realmente incomodando Nicodemos? João capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus conhecia a todos. Sem conversa fiada e delicadeza, ele foi direto ao ponto. Ele sabia que o famoso fariseu estava pensando no reino de Deus. Nicodemos viu algo em Jesus que acendeu a faísca da esperança messiânica. A verdade era que, por mais brilhante que fosse um estudioso da Bíblia como Nicodemos, ele não entendia, de fato, a natureza do reino de Deus como Jesus a exemplificou em suas ações e atitudes. Jesus imediatamente acertou 2 vezes Nicodemos com dura verdade de que se esperava ver ou viver no reino de Deus, ele precisava nascer de novo. Jesus disse isso 2 vezes. Em cada uma dele, a introduziu com as palavras: digo-lhe a verdade.
No sentido literal, suas palavras foram amém, amém. Para o ouvinte hebreu, significava que a afirmação que estava para ser feita era absolutamente certa, confiável, verdadeira e coesiva. A resposta intelectual. João, capítulo 3, versículo 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ponto para o brilhante mestre perito na lei. Nicodemos conhecia os fatos biológicos da vida. Mas, mesmo sendo um dos principais pensadores de Israel, ele desconhecia os fatos espirituais da vida. Jesus não estava dizendo a Nicodemos que ele precisava de uma cerimônia religiosa. Ele estava falando sobre uma transação espiritual interior que só pode ser chamada de milagrosa. Acompanhe o raciocínio de Jesus em João capítulo 3, no verso 3 a 8. Jesus disse 5 coisas sobre o renascimento espiritual. 1. O novo nascimento é uma experiência reveladora que habilita a pessoa a ver o reino de Deus e permite que ela entre nele. 2. O novo nascimento implica água. A água é uma referência à purificação, lavagem dos pecados do passado e da culpa por eles. 3. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, o milagre do poder de Deus capaz de restaurar a vida, não o resultado do esforço ou força de vontade humano sem Deus. 4. O renascimento espiritual é uma necessidade, e isso não deveria surpreender ninguém. Comparando as fraquezas que acompanham o ser humano com os ensinos desafiadores das Escrituras, quem busca a Deus com honestidade é constrangido a admitir que viver bem, sem algum tipo de renovação pessoal radical, é uma missão impossível. 5. O novo nascimento é uma obra misteriosa do Espírito de Deus, cujos efeitos podem ser observados, mas nunca explicados perfeitamente. Tentar explicar o ato de nascer do Espírito é como tentar explicar o vento. É possível ouvir o farfalhar de árvores e da grama e observar os efeitos de um furacão. Mas controlar ou explicar perfeitamente de onde vem o vento e para onde vai além da capacidade até do meteorologista mais brilhante. O que outros dizem? Blaise Pascal. Há um vácuo em forma de Deus em todo homem que somente Cristo pode preencher. Novo nascimento, algo simples e terreno. João, capítulo 3, versos 10 e 12. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Nicodemos fez que não com a cabeça em sinal de descrença. Ele estava pensando, essa é a ideia mais incrível que já ouvi. Para Jesus, incrível foi ver Nicodemos, o principal mestre de Israel, tão confuso com tão simples conceito. Pagãos perdidos creem nele pelo amor de Deus. Eles realizam rituais misteriosos que dramatizam o novo nascimento. Por que isso deveria ser tão difícil para um brilhante estudioso da Bíblia? O que outros dizem? Oswald Chambers. Nossa parte, como obreiros de Deus, é abrir os olhos dos homens para que possam se apartar das trevas e se voltar para a luz. Mas isso não é salvação, e sim conversão. O esforço de um ser humano que já despertou. Não acredito que seja exagero dizer que a maioria dos cristãos nominais pertence a essa categoria. Seus olhos foram abertos, mas eles não receberam nada. Quando o homem nasce de novo, ele sabe que isso aconteceu porque recebeu algo como dádiva do Deus Todo-Poderoso e não por causa de uma decisão própria. Resumo do capítulo. Em um casamento em Caná, na Galiléia, Jesus deu sua primeira prova milagrosa de que era o Messias. Transformando água em vinho, seus discípulos se convenceram, seu relacionamento com sua mãe entrou em uma nova fase. Irritado, Jesus expulsou do templo de Jerusalém os vendedores de sacrifícios e cambistas, encerrando sua atividade ilícita, espiritualmente destrutiva e estabelecendo sua autoridade sobre a adoração judaica. Muitas pessoas creram nas afirmações de Jesus depois que ele purificou o templo e confrontou os líderes, mas ele sabia que a fé delas era superficial e sem fundamento. Por isso evitou se comprometer com elas como seu rei. Nicodemos, o fariseu influente, fez uma visita a Jesus para verificar sua legitimidade como Messias de Israel. Jesus disse-lhe que ele precisava nascer de novo espiritualmente se quisesse entender e conhecer o reino de Deus. Questões para estudo. 1. Por que Jesus ficou tão irritado com os negócios que davam lucro no templo?
Resposta: o comércio do templo irritou Jesus porque os comerciantes estavam fazendo mau uso das leis religiosas para obter lucros abusivos dos adoradores, especialmente os pobres. 2. Quais são as 3 regras da vida religiosa judaica que estavam sendo usadas indevidamente nos negócios do templo? Os comerciantes estavam fazendo mau uso das seguintes leis. 1. A lei do imposto do templo, todo o dinheiro tinha que ser trocado pela moeda do templo, a taxa de câmbio muito alta. 2. As leis dos cordeiros sacrificiais sem manchas. Os inspetores do templo normalmente desaprovavam cordeiros comprados do lado de fora do templo e os preços do lado de dentro eram inflados. 3. A lei de sacrifícios alternados para os pobres. Os inspetores do templo desaprovavam aves compradas do lado de fora do templo, enquanto preços elevados eram cobrados do lado de dentro. 3. Em que Nicodemos cria sobre Jesus quando foi vê-lo à noite? Nicodemos creu que Jesus era um mestre vindo de Deus e que Deus estava com ele. 4. Qual foi a primeira coisa que despertou seu interesse por Jesus? Por quê? As respostas pessoais podem variar. As pessoas são atraídas a Jesus por meio das qualidades típicas de Cristo em um dos seus amigos, ao lerem sobre Cristo nas Escrituras ou ouvirem Jesus em seus sermões.